Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez me sinto feliz, alegre de poder chegar diante de vocês através desta live, da gravação desta mensagem para trazer a palavra de Deus aos irmãos. Meus irmãos, nestes tempos de pandemia, nós temos ouvido muitas coisas do lado espiritual, o qual é a minha maior preocupação, porque nós entendemos que fisicamente estamos bem e o Senhor tem nos guardado e nos protegido, e mesmo que porventura alguém possa contrair esse vírus, esse mal, e até mesmo partir, nós temos a plena segurança e a certeza de que estaremos com o Senhor nas moradas celestiais. Logicamente, nós não queremos morrer, ninguém quer morrer, mas infelizmente, neste quadro o qual nós estamos vivendo ultimamente, é uma probabilidade muito grande de alguém partir por este vírus ou por outro qualquer motivo de enfermidade, ou quando Deus chama, não há como nós não termos como fugir da chamada do Senhor. Mas não é essa a minha questão aqui. Eu gostaria que nós pensássemos espiritualmente num viver cheio da graça, da glória de Deus, um viver repleto. O Senhor Jesus diz que daria vida e vida com abundância. E quando ele fala no sentido de vida com abundância, nós entendemos, nós os batistas, os fundamentalistas, entendem que essa vida em abundância ela está proposta para quando nós estivermos nas mansões celestiais, onde não teremos dor, não teremos tristezas, não teremos sofrimentos, e será completo a nossa vida com um corpo glorificado, semelhante ao do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui na terra e quando nós vamos caminhando, nós temos que buscar essa vida em abundância espiritualmente. E falando no sentido espiritual, é necessário que sempre a gente retorne à palavra, sempre volte onde nós erramos, volte, acerte e caminhe, continue o nosso andar, o nosso caminhar. Por isso o tema da mensagem: aviva, ó Senhor, a tua obra e traga a nós um avivamento, um reavivamento. Aqui o texto que nós vamos ler e vai servir de base para a nossa meditação, vamos usar outros textos, mas aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, a igreja de Éfeso, nós lemos o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz àquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós estamos falando de avivamento, reavivamento, e ao olharmos aqui o texto em específico para a igreja de Éfeso, é uma igreja aos primeiros... O nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro olhar, falamos, é uma primeira igreja batista em Jaboticabal. É uma igreja que ela é elogiada. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste prova
Aqueles que dizem apóstolos e não são falsos profetas, são mentirosos. Né? E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Depois no versículo 6 diz, tem porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, esta igreja de Éfeso é aquela igreja que busca centrar e andar na palavra, conforme os preceitos que estão aqui, ditos na palavra de Deus. Mas tenho, porém, contra ti. É triste nós vivemos isso. Muitas vezes no nosso dia a dia, falando aí não no sentido de igreja, mas no sentido individual, como pessoa, o nosso caminhar correto, nosso direcionamento, andando sempre buscar ser um bom cidadão, fazer as coisas retas, mas num determinado momento cometemos o pecado, cometemos uma falha e saímos do direcionamento de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Nós podemos ver aqui que o segredo do avivamento é contrição. O segredo do avivamento é arrependimento. O segredo do avivamento, do reavivamento, é olhar para dentro de si. Aqui, como igreja, o autor está dizendo de que em vários sentidos, ou seja, a igreja toda teria que parar e lembrar de onde foi que caiu. Aqui é um coletivo, mas também serve tranquilamente para cada um de nós individualmente. E quando nós estamos aqui falando de avivamento, reavivamento, automaticamente lembramos de coletivo, porque o avivamento, o reavivamento vai transformar a sociedade a qual nós estamos inseridos. O reavivamento, o avivamento vai mexer com as pessoas. Eu gosto muito de uma mensagem que o Gustavo trouxe, quando ele diz que nós devemos sair daquela caixinha que nós vivemos, que nós devemos olhar mais abertamente, olhar o contexto no qual nós estamos vivendo e fazer com que a nossa mudança, nós mudando, vai atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, principalmente olhando e lendo alguns livros sobre o início da igreja primitiva, quando os apóstolos e outros servos de Deus deram as suas vidas, as suas vidas foram entregues como um sacrifício agradável, um cheiro suave ao nosso Deus, porque eles firmavam os seus passos na mensagem, na propagação do Evangelho. E por anunciar a Jesus Cristo, suas vidas foram ceifadas, foram arrancadas da terra. Estevão, um exemplo, quando ele enfrenta toda aquela hóstia da religiosidade da época, e Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele vê o céu aberto e vê o Senhor Jesus Cristo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E tão cheio do Espírito Santo ele estava, que marcou aquelas pessoas que estavam ao redor. Marcou um jovem chamado Saulo, que naquele momento ainda estava cheio de ira, cheio de ódio. Mas ali, naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado, esse jovem Saulo já estava sendo preparado por Deus para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Irmãos, voltando aqui, quando nós falamos em avivamento e reavivamento, na história da vinda de Cristo, na história contemporânea até os nossos dias, nós já ouvimos falar de vários e vários reavivamentos que aconteceram. Um deles, com certeza, é a Reforma Protestante, que mudou a história de como as pessoas não tinham acesso, nem podiam ler as Escrituras.
outros depois que vieram através de Wesley e tantos outros reformadores e outros que trouxeram a palavra do Evangelho que estava sendo esquecida. Nos nossos dias nós temos visto muitos falsos apóstolos. E sabemos que os falsos apóstolos eles têm apenas um único objetivo. O objetivo deles é dinheiro. O objetivo deles é riqueza, é se enriquecer. Eles usam do Evangelho, usam da palavra para se enriquecer. E aqui diz que aqueles que têm a palavra resistem a esses falsos profetas e mostra às demais pessoas que são mentirosos. E assim nós temos falado, assim nós temos feito, anunciado que os Edires Macedos da vida, os Valdemiros Santiagos da vida, Silas Malafaia da vida, estão aí com um único objetivo, de angariar dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. É triste. Talvez algum de vocês que esteja ouvindo esta minha fala vai se entristecer, mas é a realidade. Porque o objetivo deles não é as ovelhas, o objetivo deles não é cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo, mas o objetivo deles é estarem na mídia, o objetivo deles é estarem sendo famosos, e o objetivo deles é riqueza. Triste, mas esse é o objetivo. Mas eu não quero falar sobre eles, eu quero falar sobre nós. E sobre nós, aqui pesa que nós devemos lembrar de onde nós caímos. Lembra-te do primeiro amor. O que seria o primeiro amor? Irmãos, você, meu irmão, minha irmã, você lembra quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Lembra da alegria que trazia no seu coração o fato de ter uma nova vida, uma identidade como a identidade do Senhor Jesus Cristo? Porque a partir do momento que nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Nós já não somos mais filhos de Satanás. Nós fomos comprados por um bom preço, um preço altíssimo. E aí nós começamos o nosso caminhar, o nosso viver, e tudo para nós é novidade. Andemos em novidade de vida, assim diz a palavra. E ao andarmos em novidade de vida, nós começamos a ver que muitas coisas que nós achávamos que era normal, e aí vemos que não é normal. E deixamos aquelas práticas e começamos a nos alimentar da palavra. É interessante que o apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, ele fala em relação ao crente natural, ao crente espiritual e ao homem natural. É interessante que o crente natural, ele tem o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu a palavra de bom grado, ele creu em Jesus como Senhor e Salvador, mas infelizmente ele vive uma vida carnal. Ele não busca edificar, ele não busca edificação, ele não busca se alimentar da palavra. E o caminhar dele é como o caminhar de uma pessoa do mundo. E ele não tem condições nenhuma de transformar outras pessoas pelo seu testemunho, porque o seu testemunho é normal e natural. E Paulo chama a atenção da igreja de Corinto por esse fato e diz que, olha, vocês não podem ser alimentados com um alimento mais sólido, vocês só ficam aí no leitinho, no leitinho. E Paulo usa a figura de um bebê, usa a figura da alimentação de um bebê para que a gente possa entender que é necessário nós termos alimentos mais sólidos. E quando nós falamos de avivamento e reavivamento, mexe na estrutura alimentar. A estrutura alimentar é espiritual. Quando nós estamos com excesso de peso, no meu caso, gordinho,
E quando nós procuramos uma nutricionista, a primeira coisa que a nutricionista diz é que você se alimenta mal. É verdade. Nós nos alimentamos mal. Comemos fora de hora, alimentamos, por exemplo, comemos coisas que não fazem bem ao nosso organismo. No sentido espiritual também é a mesma coisa. Nós podemos até nos alimentar, mas nos alimentamos mal. Por exemplo, oração. Oração é fundamental para a vida cristã. E nós precisamos orar. Então você na madrugada perdeu o sono, não fica aborrecido, não fica virando para lá e para cá. Comece a orar, comece a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu tenho feito quando eu perco o sono, eu começo a querer entender a grandeza de Deus. Também em Corinto diz que nós temos a mente de Cristo. E o Senhor Jesus, ele tem mostrado algumas coisas, até hoje de manhã, falando sobre Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz a Filipe, há quanto tempo vocês estão comigo e vocês pedem para que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Mas, irmãos, eu tenho feito essa busca de entender e compreender mais a grandeza de Deus. E quanto mais eu vejo a grandeza de Deus, mais eu vejo o quanto eu sou tão pequenino. Quanto mais eu busco ver a grandeza de Deus, mais eu reconheço a minha condição pecaminosa. Eu reconheço que sou tão frágil. E aí eu alegro e louvo ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, Ele decidiu vir aqui à Terra e se tornar como pequenino como eu. Se tornar, como diz em Salmo, um verme. Humilhou a si mesmo, deixou a sua forma de Deus e aceitou ser humilde. E caminhou com os homens, comeu ali juntamente com os homens, bebeu ali juntamente com os homens, mostrou alegria, mostrou tristeza. E o Senhor Jesus é o nosso supremo pastor. Por isso, irmãos, quando nós estamos falando de avivamento e reavivamento, a primeira coisa que vem aos nossos corações é a contrição. Contrição no sentido de nós olharmos que servimos um Deus tremendo, um Deus grandioso, que aos nossos olhos não cabe entender e compreender de tão grande que é. Quando Moisés chegou à presença de Deus, ele simplesmente chegou próximo da glória de Deus. Os olhos de Moisés não podiam contemplar a face de Deus. E a majestade, a glória de Deus era tamanha que mesmo Moisés não o vendo, quando ele desceu do monte, as suas roupas e o seu próprio ser resplandecia a glória de Deus. Em Pedro diz que Deus falando, sede santos porque eu sou santo. E nós precisamos nos santificar para chegar um dia na presença gloriosa de Deus. É bem verdade que nesse dia nós não vamos ter a natureza carnal, nós não vamos ter a natureza humana, mas sim nós vamos estar cheios da graça, da glória maravilhosa do nosso Deus. E por isso, irmãos, quando nós chegarmos nesse dia, nós vamos ver o que nós fizemos, o que nós agimos aqui na terra. E agora é a hora da contrição, agora é a hora de olharmos para trás, de pedir que o Espírito Santo nos revele, nos mostre atitudes que não é do agrado de Deus. Como eu disse, muitas vezes nós nos convertemos e ainda temos resquícios da vida do passado. E algumas coisas precisam ser trabalhadas e deixadas.
Nenhum de nós gostamos quando alguém chega e aponta o dedo para nós, uma falha ou um erro que nós cometemos. Dói, é duro, difícil. Eu, como pastor, muitas vezes me sinto muito triste quando um irmão ou mesmo um outro pastor chega e diz: olha, pastor Antônio Carlos, o irmão não está agindo corretamente nessa situação ou naquilo. E o primeiro pensamento é a gente dizer: mas quem é você para falar isso? E não é a atitude correta. Eu, como pastor, eu tenho que conversar com as minhas ovelhas, muitas vezes buscar com elas a correção. Louvo a Deus, minhas ovelhas, por vocês, porque vocês têm um coração maravilhoso, vocês são humildes. Quantas vezes já tive que, essa situação que é difícil para o pastor, e eu digo, vou com temor e tremor muitas vezes, e vocês me atendem bem, vocês aceitam quando eu falo ou mostro alguma situação em que não está correta. Mas também, por outro lado, me entristece, porque outras ovelhas, a qual a gente chega e fala e até mesmo mostra o erro que está praticando, elas simplesmente não voltam mais para a igreja. E ainda se fazem de vítima. É triste. É triste, mas é a realidade. A situação é esta. Mas quando nós estamos aqui falando de avivamento, reavivamento, lembra-te de onde caíste. Isso aí é para a igreja. Como eu estou dizendo, eu estou pensando no sentido coletivo e estou também caminhando no sentido individual. Todos nós temos que, nas nossas orações, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor Jesus nos mostra essa oração modelo, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido, ou quem nos ofende. Veja, irmãos, que nós não podemos pedir para que Deus nos dê algo que nós retemos ou que nós não queremos dar ao nosso irmão, ao nosso próximo. Quando olhamos aqui esta carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, e provavelmente aqui é o Senhor Jesus, o qual está orientando João a escrever, mostra que nós, claro, temos qualidades. Tem aqui várias qualidades desta igreja. Mas é esta falta a qual ela está tendo é muito grave e é perigoso. Irmãos, muitas vezes nós achamos que somos tão grandes e achamos que somos tão importantes que Deus precisa de nós. Não nós de Deus, mas Deus precisa de nós. E o avivamento nos nossos corações, o reavivamento nos nossos corações, mostra o contrário. Mostra que nós precisamos nos humilhar. Falando em humilhar, eu gostaria de fechar a minha fala nesta noite, lembrando lá do passado, né, quando nós olhamos as Escrituras e vemos os reis ali da genealogia de Israel, reis que foram bons e reis que foram maus. E há, por exemplo, o rei Ezequias. Nós encontramos aqui em 2 Crônicas 2 Crônicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Pois nós vemos 2 Crônicas 30
Só um minutinho, meus irmãos. Josias. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. E depois nós vemos Neemias, uma história maravilhosa de Neemias, Neemias 8, e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Irmãos, eu quero só comparar aqui essas 3 situações, o rei Ezequias, o rei Josias, e Esdras e Neemias. Neemias ali como governador, como, digamos, uma autoridade e sobre o povo. E o que nós vemos ali de fatos interessantes de um reavivamento? A primeira delas é que o templo estava fechado. Quando as pessoas deixam Deus, deixam de ir à casa do Senhor, os templos fecham. É o que está acontecendo nos dias atuais na Europa. Os templos estão virando casas de show, os templos estão virando bares, os templos estão com as portas fechadas. E a Europa, mesmo crescendo materialmente e espiritualmente, está em degeneração. A Europa precisa de um reavivamento. A Europa precisa de um avivamento. Assim também acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é um país que trouxe o Evangelho para o Brasil. Sentimos alegria quando olhamos a história e vemos missionários americanos que vieram para o Brasil para evangelizar a nossa pátria. Mas também o materialismo está tomando conta de muitas igrejas nos Estados Unidos. Em contrapartida, na África, apesar da pobreza extrema, há um grande avivamento e milhares e milhares de africanos têm chegado aos pés do Senhor Jesus Cristo. E no Brasil, irmãos, também não é diferente, mas nós vemos no momento atual um esfriamento da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira. Essas igrejas neopentecostais que buscam as coisas aqui terrenas, elas têm tirado um pouquinho o vigor e a força dos cristãos no sentido de buscar a pátria celestial. Porque quando nós estamos falando de avivamento e revivamento, nós estamos falando de crescimento espiritual, nós estamos falando da pessoa cada vez mais esvaziar de si mesmo e servir ao Senhor, entregar suas vidas ao Senhor de todo o coração. E isso acaba não ocorrendo quando um outro evangelho é anunciado dentro das próprias igrejas tradicionais, mostrando que precisamos ter ouro, prata, mansões, carros importados, e muitos têm buscado essas coisas. Mas nós não devemos nos preocupar com essas coisas. E devemos buscar o avivamento, devemos buscar o reavivamento, olhar para onde nós caímos e ali nos retornarmos e acertarmos e assim podermos servir com alegria o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos traz de poder louvar e evangelizar o Senhor. Como eu disse, uma das primeiras coisas que nós olhamos aqui é que as portas do templo são abertas, são chamados os sacerdotes, os levitas, para que eles comecem a ministrar a palavra, os cânticos, os louvores. Isso é no Velho Testamento. Hoje nós não temos sacerdotes e não temos levitas, porque nós, toda a igreja em si, nós fomos chamados para sermos sacerdotes, reis, levitas. Hoje é diferente, nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus e servimos ao nosso Deus. Outro fator interessante que nós vemos no Velho Testamento é que o templo estava em ruínas, as portas derribadas.
e havia necessidade de uma reconstrução do templo. Nós entendemos muito bem que no Novo Testamento é a reconstrução do templo humano, físico, onde habita o Espírito Santo. Mas, irmãos, nós não podemos também deixar de olhar a nossa casa terrena, a casa de Deus. Mesmo nós estando no Novo Testamento, é importante nós cuidarmos também daquilo que o Senhor nos deu, porque é uma boa mordomia. E o Senhor nos deu esse templo, o Senhor nos deu condições de termos a oportunidade de vir e de louvar e glorificar através desse templo. Por isso gostaria que os irmãos orassem em prol da construção. Vocês sabem que nós estamos aí nesse caminhamento, levantando informações para nos reunirmos online, fisicamente. Vamos ver como vamos fazer todas essas questões para que os irmãos tenham condições também de ver e cuidarmos, fazer uma boa mordomia daquilo que o Senhor tem nos dado. No mesmo sentido, nos seus bens materiais. Você cuida da sua casa, você cuida do seu carro, é um dever seu, é uma obrigação. Você não deve colocá-lo no seu coração, mas deve cuidar. E vamos assim fazer e vamos cuidar. Louvamos a Deus porque Deus tem sido maravilhoso, tem levantado recursos e nós vamos trabalhar para que a gente faça também uma boa mordomia no sentido material, cuidando em especial de nossas vidas espirituais. Queridos irmãos, também com tristeza houve o passamento da esposa do Sr. Ezra, um engenheiro com nós estamos trabalhando, e ele queria nos passar, além de orçamentos, preços. Infelizmente, pela morte da sua esposa, vai haver um atraso. Entendemos perfeitamente isso. Vamos orar e continuar. Você talvez possa dizer, porque não vai atrás de um outro engenheiro? Mas é que o seu Edson está sendo muito amigo. A primeira vez que eu conheci, me simpatizei muito com ele. Ele é muito simpático, uma pessoa humana. E agora ele está passando por esse problema. Eu gostaria, e estou conversando com ele e ajudando ele nesse momento de dificuldade, de luta, que foi a perda da sua esposa. Orem por ele, orem pelos filhos, e que logo ele possa, eu sei que não tem como recuperar, mas que ele possa tocar a sua vida e ver o cuidado de Deus, e que a gente possa transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a ele. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos continuar em oração. Oremos. Pai de amor, nós agradecemos, louvamos o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia. E obrigado a Deus pela vida dos irmãos desta igreja. Obrigado a Deus pelas famílias desta igreja. Louvo a Deus porque o Senhor me concedeu esse privilégio de pastorear e de caminhar, ó Deus, junto com irmãos tão preciosos, irmãos tão valorosos, irmãos interessados no crescimento espiritual, irmãos interessados no avivamento dos seus corações, de suas vidas, dos seus lares, dos seus filhos, de suas esposas, esposos. Louvo a Deus, Pai, porque estes irmãos têm sido bênção na minha vida e eles têm procurado, ó Deus, servir com alegria ao Senhor. Louvo a Deus porque, da mesma forma como Deus disse a Elias, ainda restam 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E nós podemos com alegria saber que há um grupo aqui de irmãos que dedicam suas vidas ao Senhor. Obrigado, Pai de amor. Senhor, olhe para a minha vida, que eu possa ver onde eu caí e ali resolver, Senhor Deus, aceitar e continuar caminhando no avivamento, na busca de servir ao Senhor, olhando para o autor e consumador de nossa fé. Obrigado a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm ministrado na igreja, Senhor Deus, o irmão Anísio, Gustavo, Anderson, Shebeck, Alexandre, Milton, irmãs tão preciosas como a irmã Cida, como a irmã Marli, a irmã Ana, a irmã Mariluce, a Bina, a Andréia, o Tino, o Louvor, esses irmãos que nos alegram e fazem com que nós possamos, através do cântico, servir com alegria ao nosso Deus. Pai, cada vez mais que a gente venha ter esse reavivamento, para que as pessoas ao nosso redor olhem para nós e vejam testemunho e vejam em nós Jesus Cristo. Obrigado, Pai de amor, nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.